Na verdade, assim, a minha história foi, foi mais revelada. Eu tinha uma história antes do Eduardo Reina e uma história depois. A minha história antes, eu era filha do Odi e da Nilza. E assim, fui criada por militares com um pensamento, é, eu não sei se o correto é dizer de direita, mas um pensamento completamente diferente do que eu tenho hoje. Tanto que a minha filha, quando foi fazer a TCC, que ela é formada em Direito, eu fiquei muito chateada porque ela fez uma TCC sobre, como que era o termo? Sobre o feminismo na época da ditadura. E para mim, é, 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 eu vou me emocionar, mas assim, era uma coisa absurda, porque eu achava que eu tinha certeza que não tinha existido isso, que, que não existia, não tinha existido violência, né? Que era tudo uma invenção de baderneiro, mas vamos lá. No final de 2013, em setembro, exatamente no dia 18 de setembro, eu ia fazer aniversário dia 1º de outubro, até então, uma, entre aspas, uma prima me colocou no Facebook, antigo assim, Rosângela, seja grata à família Paraná, que te tirou da tua mãe prostituta e subversiva. E eu não entendi nada. Assim, prostituta, por exemplo, a mãe que eu tinha, né, que eu achava que era minha mãe, eu achava que, eu nunca tinha sabido que ela era prostituta. Aí fiquei assustada. Mas a palavra subversiva era uma palavra que meu avô militar usava muito, o tio-avô general do Exército usava muito, assim, para a gente, eu, para ser bem, né, eu não sabia nem o significado, eu sei que era gente que não prestava, e eu não entendi nada. Aí eu liguei para uma tia, porque o meu pai, entre aspas, teve vários irmãos. Eu liguei para uma tia, e para minha surpresa, uma tia que eu tinha comunicação sempre, ouviu, quando eu falei isso, ela desligou o telefone na minha cara. Liguei para outra, começou a chorar e desligou o telefone na minha cara. Aí na terceira, uma tia Dilma, ela realmente. Aí foi a pancada. Ela disse: não, realmente. Você não é filha da Nilza, nem do Odir, e a tua mãe era como é? Uma subversiva e teu pai estava preso. E a mulher do meu irmão, que ela chamava de Didi, não podia ter filho, e meu pai pegou você. Ah, e vamos lá, você não nasceu em 63, aí isso, a data do teu aniversário foi uma homenagem que o papai fez para mim, porque eu que nasci dia 1º de outubro. Aí eu até cheguei a falar assim, mas tia, então, mas a senhora está brincando? Ela, não, e eu nem sei se teu nome é Rosângela. Então, assim, sabe, eu fiquei em choque, até hoje eu fico em choque, porque, assim, eu não sei, na verdade, nada. E para mim foi mais fácil acreditar que era mentira, que ela teve um surto e que eles estavam inventando. E eu comentei com a minha filha, é, e ela e eu fiquei muito abalada com aquilo tudo. E falei com a minha filha, fiz uma ata notarial, entrei na justiça. Na verdade, eu entrei na justiça para essa prima que colocou que minha mãe era prostituta subversiva ser processada por ofender a minha mãe. Então, assim, que nem era minha mãe. E assim, é, aí a Stephanie entrou em contato com esse jornalista, Eduardo Reina, que eu nem conhecia. E foi mais chocante, assim, porque esse Eduardo Reina, ele sabe mais da minha vida do que eu mesma. Porque ele que foi descobrir que tudo era tudo errado, na minha certidão foi toda forjada.
na minha certidão de nascimento não tem um dado verdadeiro. Então, assim, aí ele foi fazendo investigação, foi vendo que o cartório era de, acho que de um parente, né? E quem assinou era um amigo de um militar da família. Então, assim, o lugar que eu tinha nascido, ou que constava como endereço, era no meio da Baía de Não, não. Guanabara. O endereço que foi colocado como local de nascimento da minha mãe era dito como se fosse a casa onde o Odir e a Nilza moravam. Mas isso nunca foi verdade porque se tratava desde sempre de um prédio público. Ele hoje em dia ele é um prédio que pertence ao Rio Previdência ou à Associação de Servidores do Rio Previdência, não me lembro agora, mas desde sempre ele foi um prédio público. E as testemunhas que assinaram, elas eram amigas do Odir, duas pessoas, dois homens que assinaram, e um deles deu como endereço de residência dele, onde a rua acabava e começava a Baía de Guanabara. Então não era assim uma coisa, era como se ele morasse no meio da Baía de Guanabara, o que é impossível. Então tudo era um dado falso para despistar de que ela era, de que tudo aquilo tinha sido forjado. Tanto ela que ela foi, também o ano de nascimento dela, mas a certidão de nascimento dela só foi feita em 67. E aí não teria como, assim, para a época, ter sido feito um Depois, registro de nascimento, com numa tanto, lacuna tão grande entre 63 e 67, sem que isso fosse anotado na certidão de alguma forma. A legislação da época, quando eu conversei com o Eduardo, que eu tentava buscar também informações, a legislação da época dizia que você tinha que pagar uma multa, e isso ficava constado na certidão de nascimento também, de que houve esse erro da família em tomar tanto tempo do registro. E aí isso realmente também não consta na certidão de nascimento de que houve esse problema, enfim, dessa multa sendo paga pela família. e assim, aí depois, eu comecei numa busca, quando eu me conscientizei que eu não era filha daquela família, eu comecei eu não sei explicar, não tem explicação, mas vamos lá. Eu comecei a lembrar de coisas que aconteciam comigo e que eu, é assim, é tão diferente porque, por exemplo, a minha filha me ama muito, a Stephanie, mas eu era uma pessoa que não, parece que eu não raciocinava, sabe? Por exemplo, a gente viajava muito. Então tinha uma veraneio que depois eu não sabia qual era o nome, o Eduardo me mostrou a foto, era essa veraneio. E eu sempre viajava atrás, coberta. E sempre o Odis dizia para mim fingir que tinha alguém nos procurando. Né? Ele achava, vamos brincar de polícia e ladrão, se esconde aí. Eu me escondia com a cachorra que eu tinha. Então, assim, eu nunca parava em escola. As fotos de criança eu tenho sempre com a cabeça raspada, sabe? Eu nunca podia ter amigos, nunca. E assim, para mim era negado coisas como ter uma escola, uma continuidade de escola, uma continuidade de ter amigos. Não, não tive. E mais ainda que me chocou depois, é essa coisa de eu ter me casado, eles me obrigaram a ir viver com um homem, que é o pai das minhas filhas, com mais de 40 anos de diferença. E, assim, devia ter 13 anos. Se a gente, é que na verdade, assim, pela certidão ela teria De, 15, 16 anos, 16, mas só que como a gente tem exatamente, ela é para ser mais nova, na verdade, do que foi registrado, então, e pela baseando na certidão, que é 67, então, na verdade, ela foi obrigada a casar com 13 anos de idade. então, assim, até isso, o Eduardo Reina, investigando, descobriu que até isso, o meu filha deles. Então, assim,
isso me causou uma revolta, uma tristeza muito grande, porque assim, é aí que eu fui vendo por quê. E assim, o pai das minhas filhas me agredia. E toda vez que eu pedia para minha mãe voltar para casa, ela não deixava, porque como ele tinha dinheiro e ela sempre me fazia dar dinheiro a ela através dele, quando ele me batia, eu pedia socorro a ela para voltar para casa. Ela não deixava. Hoje eu entendo que como eu não era filha dela, eu tinha que permanecer. Então assim, foram fatos assim que aí que eu fui vendo que eu realmente não era filha deles. Por exemplo, de primos, entre aspas, que tentaram me violentar, sabe? Eu fui usada muitas vezes pela Nilza para conseguir clientes para ela, como, por exemplo, ela precisava de dinheiro, comida, alguma coisa. Ela me produzia e me mandava ir no mercado e conseguir comida, mercado, e falava para. É como se eu fosse seduzir o dono da mercearia para conseguir as coisas. Então, isso aí começou a bater na minha cabeça muito forte. E mais dói, porque aí eu começo a lembrar de tudo que eu passava. Aí e também tem um ponto assim que eu não entendo até hoje, assim, isso o jornalista Eduardo Reina viu, que eles me levavam, era um lugar que eu não sabia que era o sítio, que aí até o Eduardo Reina que levantou isso, era um sítio que para mim eu achava que era um lugar encantado, que tinha um senhor, que para mim era um velhinho, que me botava no colo sempre e perguntava sempre se eu estava bem, o que eu queria, e esse senhor sempre mandava para mim, por exemplo, na época, as bonecas de lançamento da estrela, que eram caras. Então, assim, ele me dava todas as bonecas de lançamento, como uma menina que não tinha nada e era maltratada daquele jeito, eu ganhava as bonecas mais caras que tinha. Os lançamentos de estrela eu tinha. Então, assim, eu não entendia. Até o jornalista Eduardo Reina revelar para mim quem era. E aí e confirmar. Porque o Odir, ele era ele não era, ele era mais do que o motorista, ele era o segurança do General Geisel. E esse General Geisel, eu não sabia quem era. Tanto que, para mim, era um senhor bonzinho. Porque toda vez que nós íamos para esse lugar, que aí o Eduardo Reina localizou, que era o sítio dele lá em Teresópolis, porque eu falei, é um lugar que dá muita volta. Até eu ficava enjoada porque é muita curva. E era um paraíso. Ele não tinha um trato, ele tinha uma forma de me tratar e uma forma de tratar a Nilza e o Odir, sabe? E assim, comigo, ele sempre queria saber o que que eu tinha feito, como que eu estava sendo tratada, o que que eu tinha, o que eu queria, eu não entendia. E aí foi descobrir que quem, na verdade, recebia ela era o próprio Geisel. O Odir levava ela até esse sítio que era do Geisel para fazer essa visita e ela ficava sozinha com o Geisel, ele não deixava ninguém se aproximar dela e dele enquanto eles tinham essa conversa, e era o próprio Geisel antes dele ser presidente ainda. E aí, então, na verdade, essa relação com a família Paraná, com o Geisel, já vinha até de antes dele, da época que ele se tornou daí o líder do país na época. Então, assim, eu não sabia quem era. Eu achava que era um velhinho bonzinho, porque eu não tinha conhecimento. Por exemplo, eu não sabia que o Odir tinha sido militar, ou era militar. Isso quem descobriu foi o próprio Eduardo, entende? E a gente também, após a morte dos pais dela, dos pais adotivos, e aí a nossa mudança para cá, a gente de fato começou a olhar as fotos que a gente tinha. Até então, eu achei que até a minha mãe, enfim, tivesse mexido em algum momento nas fotos, mas percebe assim que faltava alguma conexão para minha mãe, de que ela tinha informação, mas aquilo não era uma coisa tão não falada para ela
que ela simplesmente não assimilava essas informações, não era dado a ela esse conhecimento. Então, quando a gente foi passar pelas fotos, que ela viu ele vestido de militar, que daí a gente tinha uma medalha, a gente tinha a carteira de trabalho dele dizendo que ele era funcionário do Ministério de Minas e Energia. Na época que ele era motorista do Geisel, então era muita coisa no meio assim das informações, das poucas informações que a gente tinha em casa, que a gente já via que era tudo falso até. A própria família, de alguma forma, mentia também para ela não, eu omitia ela para ela não ter noção de quanto a família era também problemática. Então, o avô, o pai do Odir, o Arci, foi ele quem a família confirmou que foi ele quem trouxe a minha mãe para dentro da família Paraná. Ele quem trouxe ela, mas aí a gente também foi descobrir com o Eduardo que o irmão do Arci, ele era general médico do Exército. E, aí, o Arci mesmo não tinha patente alta, eu não me lembro agora, mas enfim, acho que era sargento, tinha chegado a estudar com o Luiz Carlos Prestes, foi amigo, tinha sido filiado do partido, até por ser amigo do Luiz Carlos Prestes, mas ele era militar, e aí, só que a família inteira Paraná, dos irmãos dele, e também o pai do Arci, altíssimas, com um grande trato entre as pessoas que, inclusive, levaram ao que foi a ditadura militar no Brasil. Tanto é que o próprio Geisel tinha essa relação próxima com o Odir, dele ser motorista, enfim, de ser o faz-tudo do Geisel. E, assim, até uma coisa que hoje se fala de funcionário fantasma. O Odir era registrado como funcionário público, né? Mas ele trabalhava como motorista de praça, de táxi, né? Porque, assim, ele recebia um salário muito bom, mas, assim, ele tanto a Nilza, eles eram envolvidos muito, assim, com jogos e bebida. A casa era sempre muito cheia de pessoas, assim, era muitos jogos e bebida. Tanto que, mas a mudança. E uma coisa que chama muita atenção, que por volta dos anos 72. Não, foi pelas fotos, 74. 74? Não sei por quê, porque eles tinham um apartamento bom, uma classe, era, vamos dizer assim, uma classe média, até uma classe média alta, porque na época eram poucas que tinham as coisas que eles tinham. De repente, eles tiveram que. Veio um caminhão do exército e eles botaram muita pouca coisa, largaram absolutamente tudo para trás e nós fomos para Brasília. E ficamos lá, acho que 2 anos só, lá Guará. E ficamos 2 anos. Só que aí o Odi começou com essa coisa de jogatina, com a Nilsa também se envolveram com muita dívida, e eu não sei como que aconteceu. Aí também aí vieram para cá. E assim, para o Rio de para Janeiro. o Rio de Janeiro. E assim, pelo que eu pesquisei, e até conversando com outras pessoas militares, assim, essa casa que foi dada aos funcionários públicos lá em Brasília, não era uma casa que você podia entrar e vender logo, entendeu? Você tinha que. Era um contrato que você tinha que ir e ficar no mínimo, acho que era 10 anos, 20 anos, uma coisa assim, para depois a casa se tornar sua e você ter o direito de vendê-la. E o Odir ficou 1 ano e pouco, 2 anos, e vendeu e teve autorização de voltar para o Rio de Janeiro. Então, assim, e umas coisas da minha infância que eu me lembro, assim, era a Nilza me dava muita medicação, tanto que hoje eu sofro disso, assim, era uma medicação que eu chegava do colégio, quando estudava, eu chegava, ela me dava um remédio, que eu não sei o nome, e eu dormia, mas dormia o dia inteiro, só acordava à noite, aí jantava e dormia de novo.
o remédio era tão forte que isso eu me lembro que eu estava brincando com as coleguinhas, eu às vezes desmaiava na, na, na vila, no prédio, porque eu desmaiava. E ela me levava, aí eu não me lembro por motivo de quê, e por qual motivo, era um manicômio, o hospício ali no Gen de Dentro. E eles faziam muitos exames em mim, uma coisa assim, mas eu não sei, eu era muito pequena, eu só me lembro, eu só tenho muitos flashes do que acontecia. E assim, por cargas d'água, eu fico muito, não vou dizer, não vou mentir para você, Marina, eu fico muito zangada quando alguém fala, mas você tem que ser grata porque a adoção é um ato de amor. A última coisa que eu passei foi por um ato de amor. Por exemplo, eu fico, não vou, que eu falo, eu fico muito zangada, porque você imaginar uma menina de 13 anos, tá certo que hoje as meninas de 13 anos são bem evoluídas, mas eu mal sabia ler e escrever quando fui casar, fui viver com o pai das meninas, o pai das minhas filhas. O pai das minhas filhas era casado. Então, assim, se hoje já é feio, ou considerado uma coisa É não. crime. Oi? É crime. Mas assim, se não é, se hoje não é de bons olhos uma mulher se envolver com um homem casado, imagine você obrigar a tua filha, ou fazer a tua filha ir viver com um homem casado, porque só depois de 10 anos que eu casei legalmente com ele. Então, assim, e os primeiros anos eu era estuprada violentamente, seguidamente. Então, assim, e eu chorava e assim, ninguém me socorria. E onde nós fomos morar na Barra da Tijuca na época, a Barra da Tijuca na época não é o que é hoje. A Barra da Tijuca não tinha absolutamente, tinha só sapo, bicho, era uma selva. Então, assim, nem telefone ele tinha colocado. E, por exemplo, quando a minha mais velha estava com 2 anos para 3 anos, eu engravidei novamente dele e ele não quis. Ele simplesmente procurou a Nilza para mim abortar. A Nilza me deu o endereço e me mandou ir lá. E assim, não pergunte, mas você foi. Eu não sabia o que era não dizer para uma mãe, entende? E eu fui fazer o aborto. Como eu não tinha dinheiro e eles não me davam, porque a Nilza, todo o dinheiro que eu tinha, que ele me dava, a Nilza pegava. E eu fiz um aborto de quase 6 meses, a sangue frio. Tanto que o meu médico e tudo mais diziam que eu podia ter ficado estéril, podia ter morrido com uma infecção. E de lá fui fazer faculdade, passei mal na faculdade. Tem colegas que presenciaram isso. Então, assim, a última coisa que eu tive foi uma adoção por amor, sabe? Então, assim, isso me magoa muito quando as pessoas falam: você tem que ser grata porque eles te adotaram. Isso realmente é uma coisa que. Porque não foi uma adoção, ela foi roubada. Simples assim. Isso Não foi foi uma uma, adoção. isso foi uma coisa que. Isso mexe muito comigo. Porque, assim, aí eu cheguei a implorar para a família que está lá. Aí o meio-irmão, na época, que eu achava que era meio irmão, que tentou abusar de mim várias vezes. Eu pedi, pelo amor de Deus, que ele me dissesse quem eram meus pais. Ele simplesmente falou assim: olha, eu só vou te falar uma coisa. A tua mãe era muito jovem, o teu pai estava preso, o vovô é o Assim. Arci, ele pegou você. E a gente não pode, ninguém da família vai falar porque tem um pacto de sangue. Aí o pacto de sangue, aí eu ficava pensando assim, Maíra, se elas falaram que minha mãe era uma prostituta, que mal uma prostituta ia fazer por família poderosa? Não ia fazer nada. Se eu fui adotada, por que o mal que eu ia fazer? Mas assim, e morando em Curitiba,
logo que eu soube disso, foi horrível, até hoje eu sinto. Porque eu não sei se minha mãe está viva, se eu tenho irmão, se eu tenho família. E quando passava frio, eu ficava, meu Deus, será que minha mãe está sofrendo? Será que eu tenho irmão, se eu tenho tia? Então, assim, eles simplesmente me largaram e, e nunca me falaram absolutamente nada. Me bloquearam de todas as formas possíveis, estão vivendo a vida deles e não relatam. Eu já implorei o próprio jornalista contato, aí foi quando ele falou, Rosângela, não tem jeito, eles não vão falar porque não foi adoção, é crime. E crime, o crime de sequestro de criança não prescreve, não, É. né? Então, assim, é por isso que eles falam. Então, assim, é de uma maldade, Maíra, é que eu falo, tem coisas que, por exemplo, hoje, só de falar com você, você não imagina o que a Rosângela passou. Por exemplo, o pai das minhas filhas tem um filme chamado Tango em Paris. Acho que é Tango em Paris, é isso? É um filme com Marlon Brando, se eu não me engano. Eu era uma menina. Ele me feriu tanto que ele teve que me levar para uma ginecologista com hemorragia. Então, assim, e ninguém faz absolutamente nada. Então, assim, eu tenho que viver hoje com meus demônios. Porque na época eu fazia queixa para minha mãe, que eu achava que era minha mãe, e ela dizia: "Mas você tem obrigação de satisfazer seu marido, você tem obrigação de ficar com ele, você tem obrigação de ficar com. Entende? Então, assim, eu não sei absolutamente nada. Então, assim, eu achava que existia justiça. Não, não conheço justiça. Eu achava que eu tinha o direito de saber da minha família. Hoje eu posso dizer para você assim, sem sombra de dúvidas, eu sou uma coisa insignificante. Hoje a minha filha é minha mãe porque eu tenho medo de tudo. Eu sou uma pessoa que não sou capaz de ir a um lugar sozinha porque eu tenho medo. Então, assim, e como que as pessoas podem ficar impunes e nada acontecer? Eu não tenho o direito nem de saber da minha origem, sabe? Então, assim, e saber que hoje o pouco que eu sei é graças a um jornalista que nunca recebeu absolutamente nada, teve coragem, sabe, de investigar e me informar um pouco que eu sei de mim mesma. Então, assim, hoje eu sou uma mulher que eu não sei a minha idade certa, eu não sei o dia do meu nascimento, eu não sei nem se meu nome é esse. Então, assim, é de uma crueldade e assim, é incrível e eu fico assustada quando você fala, vamos voltar à ditadura, vamos voltar aos militares, porque eu estava lá e não sabia o que eu estava vivendo. E hoje eu sei o que é viver uma pessoa que não sabe nada dela. Eu só sei o que eu passei, o que eu vivi. E assim, e o que isso causou para mim. Por exemplo, eu tenho doenças físicas e mentais. Hoje eu vivo à base de tomar um monte de remédios, porque eu sou uma pessoa que qualquer coisa eu fico tremendo. Ontem, só de pensar hoje, fazer a reportagem, falar nesse assunto, eu tremo, o corpo dói, parece que eu estou passando a mesma coisa que eu passava antigamente. Então, assim, e quando é que alguém vai ver isso? Sabe? E mais dói ainda quando alguém ainda fala: mas você foi adotada. Quantas pessoas não passam pela vida sem ser adotada? Eu não fui adotada. Eu fui massacrada. Massacrada. E eu faço isso, Maia, porque eu não sei, na verdade, e eu não acredito que eu seja a única, sabe? E quantos que morreram já antes de mim, e quantos ainda estão aí, sabe? Sem saber. Então, e também para
ter a esperança de saber o que fizeram com o meu. É essa a minha esperança. Eu peço sempre a Deus que eu saiba o que fizeram com meus pais, sabe? É isso que eu tenho esperança. Assim, até para minha mãe assim é interessante, às vezes para ela a percepção do que eu sentia na época, porque ela diz que mais ou menos quando eu nasci, eles já estavam no processo de se separarem. Então isso também ela entende que tipo foi era mais leve do que ela assim do que ela já passou antes. Mas ao mesmo tempo, assim, é óbvio que por causa de tantas violências que ela sofreu, eu entendo o que ela vai dizer que seja mais leve porque ela conseguiu ter força de se separar dele e de mudar para um estado, para uma cidade completamente estranha. Mas eu acho que é exatamente isso que, para mim, eu conseguia ver já essas violências que ele praticava com ela. Era uma relação, obviamente, horrível, porque era um constante tratamento dele de como se a gente fosse posse dele, de que a gente não teria direito algum de ter uma vida, de fazer coisas sem estar sob a asa dele. E a minha mãe sofria mais, porque exatamente ela tinha medo de que ele fosse fazer com a gente, de bater ou, enfim, de cometer violência física na forma que ele tinha feito com ela a vida toda. Então, ela era quem sofria mais e essa violência era absurda de presenciar. Ele comigo, assim, eu vivi muito pouco tempo com ele, então comigo não tem assim nada de que eu tenha sofrido ou que eu me lembre de ter sofrido alguma violência da parte dele. Mas o ambiente era violento. A forma que ele tratava a minha mãe era absurdamente violento. Então a gente saiu do Rio de Janeiro para cá, para Curitiba, eu tinha acho que uns 5 anos de idade, mais ou menos, né? 5, 6 anos. E eu ainda tinha essa noção de que a gente estava se mudando e não dava para ficar com ele. Não dava. E a minha mãe tinha virado para a gente e perguntado se a gente queria, falando, olha, a gente vai se mudar sem nada, a gente vai ficar muito difícil. Vocês querem vir comigo ou querem ficar com seu pai? E o fato dela fazer ainda essa pergunta em prol da gente ter talvez uma certa vida mais estável, porque ele não fazia nada com a gente, mas exatamente porque ela tinha medo da gente ter uma vida sofrida e que ela ia ter que fazer por conta, aquilo foi de uma força, assim, absurdo, porque a gente topou na memória, não pensava em viver com outra pessoa que não fosse a minha mãe, e eu tanto que ela trabalhou em prol de sustentar e de conseguir viver enquanto uma mulher sozinha, passada por tantas violências, mãe de 2 pessoas, e de ter que sustentar essas 2 pessoas numa cidade, num estado completamente diferente. E o fato de ver também constantemente, de ouvir de como meu pai não queria e se recusava a dar qualquer tipo de ajuda a gente, porque ele queria obrigar ela 6 anos. Como que você não pensa no filho que você teve para minimamente dar um cuidado para essa criança, para ela desenvolver? Você não quer saber. E então a minha mãe, para mim, sempre foi uma pessoa muito forte, de trabalhar em 2, 3 empregos diferentes para poder botar comida para a gente poder ter uma vida boa, não perder escola boa, ela poder levar e buscar a gente todos os dias de manhã cedo. E aí, esse processo com meu pai era assim, eu tenho um total, assim, eu realmente não considero ele como pai, eu sei que ele me colocou no mundo, e esse é o limite. Não tem uma relação, nunca teve uma relação de fato de proximidade. Teve até tentativas depois que a gente se mudou e ele percebeu que a gente não ia voltar, dele tentar ser.
Mas não tem como, não dá para pagar isso de que a gente viveu e via ele fazendo como se fosse uma coisa normal. E com certeza isso afeta muito inconscientemente também a forma como a gente se relaciona com pessoas e do que a gente tem medo de vivenciar. E o que a minha mãe é de mulher, de mãe, de pessoa, é o exemplo que eu tenho. Ela é a minha família. Não tem mais ninguém. E sempre foi a minha referência de família. Começava e acabava na minha mãe. E aí, a família Paraná também, que fez tudo isso, também não tinha uma relação comigo de nada, assim, próxima. Então, era difícil também esse estabelecimento de vínculo de família com eles. E aí, quando tudo isso acontece, que a gente descobre, e o processo que, ao mesmo tempo, eu passei de tentar buscar gente que acreditasse na história, minimamente, para nos ajudar, foi tão difícil, porque era, era e ainda continua sendo dolorido de quem não acredita na história ou de quem minimamente não tem uma empatia de ouvir e querer fazer alguma coisa, porque foram muitas pessoas que podiam fazer alguma coisa, mas por entenderem que nunca tinham se ouvido falar de roubo de criança na ditadura brasileira, a gente ficava sem nada. E foi assim, eu até hoje continuo absurdamente grata ao Eduardo, porque ele tinha escrito um romance na época que, sobre uma pessoa que se descobriu ser adotada. Eu não, nem me lembro do contexto do livro, mas que falava exatamente dessa questão de potencialmente ter sido roubada numa ditadura brasileira. E aí eu escrevi para ele sem imaginar também que caso aconteceu com a minha mãe. A gente descobriu. E eu não sei o que fazer, não sei quem correr, não sei o que fazer sobre. Só sei que a minha mãe está sofrendo e eu preciso ajudar ela agora. Eu preciso fazer alguma coisa. E ele responder e acreditar e pelo menos ouvir a gente para poder até acreditar na gente e perceber que era verdade a história, foi de um foi quase um milagre no meio de tantas tentativas que eu fiz durante todo esse tempo que eu estudei. E eu estava fazendo exato como a minha mãe falou, eu estava fazendo a tese de conclusão da minha faculdade sobre isso, exatamente porque não se falava tão bem sobre as violências que as mulheres tinham sofrido na época da ditadura também. E ao mesmo tempo do porquê que você tinha um movimento feminista crescendo nessa época e tão forte, se você não dizia, se as mulheres que foram mortas principalmente não se dizia qual era a violência específica que elas sofriam. Só as pessoas que tinham sobrevivido conseguiam e que tinham ainda força para falar isso, que vinham e falavam da violência que elas tinham sofrido enquanto mulher nessa época. E aí, enquanto eu estudava e lia sobre esses relatos e corria do pouco material que tinha, mas se corria atrás disso, eu ficava pensando, isso aconteceu com a minha mãe. Ela está se lembrando que ela sofreu essa violência também. E será que isso aconteceu com a minha avó? O que será que aconteceu com a minha avó, potencialmente, para que ela tivesse perdido o vínculo com a minha mãe? O que será que ela sofreu? O que será que ela também passou para perder a filha dela e não poder criá-la? Então, essa perspectiva de que a gente até então não tinha família, começava e terminava na minha mãe, também mudou para eu tenho uma família, mas que família é essa? Onde que está? E o sofrimento que a minha mãe passa hoje, as dores, essa tristeza, essa depressão, esse medo, essa incerteza, eu compartilho com ela e não é nem no mesmo nível, porque só ela, enquanto pessoa que se percebe sem ter direito a saber quem é, uma coisa tão absurdamente básica,
ela não tem direito. Ela não tem direito a tirar a gente não pode tirar o sobrenome de uma família que roubou a gente. E a gente sabe que roubou ela. E que a gente não tem vínculo nenhum, mas a gente não pode tirar. Eu não posso tirar o nome do meu pai do meu nome. Por mais que a gente saiba e tenha certeza da violência que foi. Então a gente fica ainda com uma presa a isso quando a gente não deveria. E é uma violência a mais que a gente sofre todos os dias, porque a gente não pode se desvincular disso. A gente simplesmente quer saber quem é a família e continuar daí. Mas mesmo isso a gente não tem. Então, essa conexão que a gente tem é absurda. A minha mãe é tudo para mim. Ela é o início, meio e fim da minha vida, ela é o exemplo, ela é a força, ela é a pessoa que eu não consigo nem descrever em palavras o tanto que ela é mãe para a gente, mesmo antes de saber dessa situação toda. E como mãe, ela é ainda mais depois de saber tudo isso, porque só temos nós duas para contar. E uma coisa assim, Maera, que assim, a violência que eu sofri não foi, é contínua. Não, foi desde o nascimento até agora. Porque você, imagina, eu conheci o Wilson, o pai das minhas filhas, em 1980. Eu fui viver com ele em 1981. Eu fiquei casada, vivendo com ele, depois casada, até 2001. Eu não tive direito à pensão, a nada. Ele obrigou ela a assinar Eu um assinei documento. o divórcio e eu não podia pedir pensão. E assim, nunca trabalhei, eu nunca tive carteira assinada. Ele nunca permitiu que ela Então, trabalhasse. assim, eu só tenho uma aposentadoria por invalidez, De um por exemplo, salário mínimo. que é um salário mínimo. Então, assim, mesmo não um salário mínimo, que eu recebo 600 e poucos reais, eu me lembro que teve uma advogada que, na época, ficou escandalizada. Por que que eu não podia receber pensão do meu marido? Ela trabalhava no escritório do Dr. René Dott, na época, mas como eu não tinha dinheiro para pagar as custas, eu não, e eu não sabia, nem que, eu não, é que eu falo, eu nunca soube que eu tinha direitos. Eu sempre fui aquela pessoa que sempre teve deveres, mas eu nunca soube que eu tinha direitos. Tanto que as pessoas falam para mim, mas como? Você não recebe pensão do teu falecido marido? Não, nunca recebi. Então, assim, eu tinha que me fazer subempregos, entendeu? Vendedora disso, entregadora de marmita, sabe? Eu tinha que me sujeitar a isso, porque eu não tive o direito de receber a pensão de um homem que eu vivi durante mais de 20 anos. E, assim, e não tem justiça que se faça, porque eu poderia ter uma velhice mais tranquila, sem ser uma carga para minha filha, para poder tomar minha medicação, para poder usar com a minha saúde, ou a falta dela, mas nem isso. Então, assim, e toda vez que eu procuro justiça, eu nunca encontrei. Então, assim, eu só sei que a Rosângela, desde que nasceu, ela conhece deveres, mas direitos eu nunca conheci. E eu não conheço essa tal justiça, eu nunca conheci. Eu não sei se eu ainda vou conhecer, sabe? Porque se falam muito, mas eu não conheço. Apesar da minha filha ter se formado em direito, eu não conheço justiça, sabe? Porque é engraçado como as pessoas falam, mas você não tem, você vive bem, a pensão. Eu falei, mas eu não tenho. Mas por quê? Porque ele nunca deixou.
E ele falava, se eu não assinasse, ele me tirava as meninas, porque quem eu era? Ele tirava as meninas de mim. Então, eu sempre fazia, porque era coagida, obrigada, e não tinha para onde correr. É muito fácil você falar, ah, não vou fazer isso, mas você ter alguém te apoiando, ter uma família. Eu nunca tive. Então, eu tive que me sujeitar e ficar quieta. Então, assim, graças a Deus, eu formei minhas filhas, mas, assim, com alto custo, assim, de ter sempre um subemprego, não é desvalorizando as pessoas, mas, assim, era um direito meu, e eu sei o que eu fui, e como foram esses anos de mais de 20 anos casada. Eu não ter direito a uma pensão, sabe? E assim, ter que trabalhar de entregadora de marmita, de vendedora de óculos, para não deixar faltar para minhas filhas, para ver elas formadas, entendeu? E hoje ter que ser dependente da minha filha, uma coisa que ao contrário, deveria ser o contrário. Eu me sinto até hoje um peso. E aquela coisa, e a certeza de ter, de saber que eu não tenho valor de nada. Não tem nada que me mostre assim, ah, você tem valor, você conseguiu isso, você vai receber isso, você vai ter uma velhice digna. Não, eu não tenho esse direito. Então, assim, na verdade, assim, a Nilza eu nunca permitiu que eu me separasse das agressões. E porque ele financiava, ele dava dinheiro para eles. Então, ela se sustentava com o dinheiro para os extras dela, com o dinheiro que ele me dava para dar a ela. Então, ela não permitia nunca que eu me separasse dele. Quando o Odir morreu e que ela morreu, e um pouco antes dela morrer, ela me chamou, ela teve um câncer, com metástase, foi muito rápido, e ela falou: a partir de agora você pode se separar dele. Aí eu falei: posso? Ela pode, você pode se libertar dele. Foi aquela coisa que eu falei: puxa, então eu posso me separar dele? Aí eu me separei. E ele tem um jazigo lá no Rio de Janeiro, ele tinha, né? Tem, né? Da família, do São João Batista, que é um cemitério de gente rica, poderosa, ele tem um jazigo muito bom, muito lindo, se pode dizer um jazigo lindo, mas ele, quando ela morreu, achando que ela era minha mãe, eu pedi a ele para enterrar minha mãe lá. Ele, não, nunca suportei tua mãe em vida, não vou botar essa aí no meu jazigo. Então foi o cúmulo para mim. E como ela já tinha me autorizado um dia antes dela falecer, que eu podia me separar dele, foi o suficiente. Eu cheguei, chamei as minhas filhas e falei: vocês. E por quê? Como ele notava que eu não estava mais satisfeita, pela diferença enorme de idade que tinha entre eu e ele começou com um amigo dele, médico, a querer vamos dizer, me matar. Tinha um médico, amigo dele, que ele começou a colocar na bebida um líquido para mim beber. E como eu não bebia, tanto que eu dormia no quarto das minhas filhas, no chão. Eu não dormia no quarto com eles. Eu dormia, elas tinham um quarto para elas, para você ver o medo. O apartamento era enorme, eram 4 quartos, mas eu botava as meninas, as duas dormindo junto, e eu dormia no chão, no meio delas. A cama das duas, cada uma, eu dormia no chão, porque eu tinha medo de ir com a porta trancada. Aí, quando ele viu que eu não ia ceder, que eu queria realmente me separar, e ele estava vendo que a Nilza ia morrer, e com isso
a minha dependência de aprovação dela ia se romper, ele começou a praticar. E teve um dia que eu cheguei, ela da escola, que eu vejo esse médico, o doutor Naum, nunca vou me esquecer. O doutor Naum descendo o elevador e quando me viu, o doutor Naum falou para mim: não, o que o Wilson está querendo eu não vou fazer, eu não posso fazer isso. E eu fiquei assim, sem entender. E mais tarde, eu insistindo, o doutor Naum falou que ele queria que eu morresse, que ele não admitia. Tanto, Nayara, que quando a Stephanie nasceu, a diferença de uma filha para outra é de quase 10 anos. Ele queria uma filha, porque ele já tinha 2 filhos do primeiro casamento. E eu queria muito ser mãe, é uma coisa que eu adoro é ser mãe. Quando a Stephanie nasceu, ele ficou furioso comigo, porque ele não queria mais outro filho. E o meu medo, assim, que ele falava que ele não queria filho homem. E eu morria de medo que a Stephanie fosse o homem. E quando a Stephanie nasceu, ele achou lindo, porque a Stephanie nasceu muito parecida com ele, com os olhos claros, aquele tipo físico que ele aceitava. É, um mês depois, ele liga para casa para você ver o grau de estupidez, de ignorância que eu tenho e tinha. Ele falou: Rosângela, se arruma que eu estou passando aí para te pegar, porque o doutor Soriano detectou que você está com um tumor igual a sua mãe. E eu, hã? Se arruma. Eu me arrumei, sem entender nada, me despedi das minhas filhas e desci. No hospital Santa Rita de Cássia, no Rio de Janeiro, em frente a Estácio. Você vê, eu tenho uma memória péssima, mas tem coisas que eu lembro terrivelmente. Nesse hospital, o doutor Soriano me internou. Eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha 20, porque com essa ideia da idade eu tinha menos de 20, mas vamos lá. Ou eu tinha 22 anos, uma coisa assim. Eles me fizeram esterectomia. A cicatriz que eu tenho na barriga é horrorosa. Eles tiraram tudo de dentro de mim. E falou que era um tumor, que eu estava com metástase. E a cicatriz é dobrada, horrível. Tenho vergonha até hoje. E mais tarde, quando eu vim para Curitiba, que eu fui, fui num hospital, num consultório, era o doutor Antônio Roxo, e ele falou, não, ele mandou fazer exames, ele falou, de jeito nenhum, você não teve câncer. Essa cirurgia nunca foi feita para tirar um câncer, foi feita uma esterectomia em você. Então, assim, para você ver o grau de violações que eu sofri durante a vida inteira. Inteira. E cadê a justiça? Nada. E desse homem, nem mesmo assim eu consegui receber uma pensão que me deixasse tranquila na minha velhice. Aí, mais tarde, eu já morando em Curitiba, é, liguei para ele, falei com ele, Wilson, eu estou na clínica do doutor tal, e ele está falando que eu nunca tive câncer, que essa cirurgia não é feita para ser retirado um tumor. Ele simplesmente falou: realmente, você não tinha câncer, mas eu não ia te permitir que você tivesse filhos com outra pessoa. Então, assim, você vê o grau que eu nunca fui um ser humano, nem para a Nilza, nem para o Dia, nem para o meu marido, o Wilson. Eu era simplesmente uma criatura, tanto que ele me chamava. Você quer ficar mais horrorizada? O meu marido, o pai das minhas filhas, ele falava: Você não é nem merda. Você, para mim, é uma diarreia. Era o termo que ele se usava. Quando ele brigava comigo, e ele não era um homem de falar palavrão, ele falava: Você, para mim, não é nem merda.
você é uma diarreia. Então, você vê o grau de coisas que eu passei. Não queria um ressarcimento, mas queria. Nunca fiz de ter a liberdade de comprar uma coisa que eu queria, sabe? De poder fazer alguma coisa. Não, você não tem esse direito. E é cansativo ser forte o tempo todo. A gente não consegue, a gente não, principalmente a minha mãe, ela não tem mais saúde para isso. Então, eu não, ela fala constantemente que ela é um peso para mim, mas ela é a última coisa que ela é para mim é um peso. Eu tento retribuir até mais do que essa história, eu tento retribuir a mãe que ela é para mim e do que eu acho que ela merece ter de conforto nesse momento da vida dela que eu possa proporcionar. Mas, ao mesmo tempo, não deveria ser a gente fazer isso o tempo todo em prol da gente. O que falta, às vezes, as pessoas entenderem, para quem sofreu violências, no geral, assim, enquanto vítimas, a gente é forte, mas é cansativo ser forte o tempo todo. A gente não consegue ser forte o tempo todo. E aí fica eu sendo a força dela quando eu posso, até por isso que eu não consigo mais chorar tanto de ouvir isso, porque eu tenho que ser a pessoa que vai ficar aqui para prestar atenção se está tudo bem, o que, que falta, o que, que precisa complementar às vezes para falar, o que, que precisa ser dito, mostrado. E é horrível de saber que eu não consigo também viver essas emoções, de sentir essa tristeza absurda e horrível que é essa situação, de que ela também está cansada de estar triste e cansada e com raiva o tempo todo dessa situação, porque todo dia isso está com a gente. Então, essa força que a gente tem não é nenhuma coisa que a gente tem que ser, porque não tem ninguém, nem nada que faça por nós. Posso falar só uma coisa? Claro, Mayara, Nayara? Maíra. Maíra, eu peço até desculpas a você do que eu vou falar agora. Se eu sinto ódio, eu sinto mais ódio dos que me falam hoje que vão me ajudar. Por exemplo, quando eu vou a algum simpósio, apareceu já advogados. Vamos lá. Puxa, a senhora passou por isso. A senhora tem direito à pensão, a senhora tem direito a isso. Tome meu cartão. A senhora, na frente sabe, do auditório, alguma coisa. Não, vamos, eu vou lutar pela isso, porque a senhora tem problema de saúde, a senhora vai receber, tem direito à pensão, a senhora, eu vou ajudar a senhora. Maíra, de repente, sabe, não atende o telefone, não faz nada. Ou aquela autoridade lá na comissão não sei o quê. Ah, mas vamos lutar pelos direitos, vamos lutar pelo sofrimento. Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei, não quero que tenha, eu não quero pena de ninguém. Eu só queria justiça, sabe? Porque saber o que eu passei, só eu sei o que eu passei. Sentir o trauma que eu passei, as minhas filhas estão sofrendo. Imaginar esta menina que é grande, mas minha mãe, não é justo que ela seja minha força. Ela tem que ser a minha filha, não minha mãe. Ela não tem que me carregar, porque falta governo, é muita fala, é muita palavra, é muito discurso, mas sem nenhuma ação, sabe? As pessoas ficam, que coisa que você sofreu, eu vou te ajudar, e ninguém ajuda. Sabe? Então, assim, eu vou morrer, eu vivi esquecida e vou morrer esquecida. Eu só vou permanecer viva na memória dela e na memória de uma pessoa que vai lembrar assim: minha mãe sofreu e nunca teve justiça. Isso que eu não queria. Eu queria que ela pensasse que a mãe dela viveu, conseguiu sobreviver, mas que teve vitória, que teve
como que eu vou dizer? Retorno de Retorno, todo o trabalho e de sabe? toda a esperança e de toda a expectativa que a gente tem. Sabe? Eu Porque queria que, ferramentas existem. E que não foi por falta da gente procurar procurar, todas elas. sabe? Eu queria que alguém aparecesse e falasse: olha, Rosângela, eu vou te ajudar. Eu não sei até hoje como que esse jornalista, Eduardo Reina, me ajudou, porque nunca recebeu nada de mim, não tenho nada para oferecer a ele. Então, assim, mas que aparecesse uma pessoa que realmente tivesse disposição, que sofresse, se indignasse e falasse: eu vou te ajudar. E as autoridades que falassem: poxa, essa mulher sofreu, ela tem direito. Não ficasse só na palavra e, de repente, sumisse, sabe? Que é muito bonito no discurso do político, sabe? Da pessoa que fala: direitos humanos, isso. Eu não conheço direitos humanos, eu não conheço justiça. Então, eu só queria ter uma velhice tranquila, poder ter dinheiro para botar meu aparelho de audição, ter dinheiro para poder trocar meu óculos, sabe? Não chorar de vergonha. Isso que eu queria. Eu queria que a gente. Não é só da minha mãe, é história nossa também, é da minha família também. E eu não queria que essa história eventualmente acabasse sendo apenas uma linha dentro de um livro de tantos outros casos de pessoas que sofreram com a ditadura e que vão ser somente lembradas pela violência que sofreram e que termina numa página de um livro falando que elas morreram e sofreram determinada violência. Eu acho que não é ajudar essas vítimas, não é ajudar as famílias dessas vítimas, é o saber que a visibilidade da história é importante para ser lembrada, mas não apenas ser lembrada, a gente efetivamente fazer ações para que não se repita, para que não tenha que ouvir mais pessoas da minha idade ou mais novas do que eu, querendo que se retorne um regime de violência, de ódio, e que, ao mesmo tempo, a gente, enquanto indivíduo, tenha direito a gente saber quem somos, saber quem é a nossa família e da gente poder tirar o sobrenome, a gente ter um sobrenome que realmente seja o nosso, de ter uma data de nascimento que seja dela, e de ter um orgulho de ser quem somos, porque sabemos quem somos. E não apenas aquilo que vai ser contado como uma forma de pena e tristeza porque sofreram uma violência. A gente não é só a violência, a gente também é a esperança e também a espera e a ação de um resultado que efetivamente nos torne pessoas e não apenas vítimas. Eu desejo, sinceramente, eu não sei, a minha ignorância é muito grande, eu não sei para quê, aonde vai esse vídeo, ou qual é a sua função no que você trabalha. Mas eu desejo, do fundo do meu coração, que isso chegue em algum órgão, alguma pessoa que possa fazer a diferença, mas que queira fazer, sabe? Porque é injusto de todas as autoridades, de todos os órgãos que eu procurei socorro, e nenhum fez absolutamente nada. É absurdo, é é incompatível, é absurdo vou dizer assim, que só um jornalista que investigue uma coisa, porque eu digo sempre para o Eduardo Reina, ele é o meu herói, porque assim, um cara que eu não conheço, que não ganhou nada, que é um simples jornalista investigativo, não é uma autoridade, tenha solidariedade de investigar não só o meu caso, mas de tantas outras pessoas que sofreram e assim a gente sofreu, mas as consequências daquele sofrimento do passado vai ficar na gente o resto da vida. Então, assim, por que as autoridades não acordam ou aparece algum advogado, alguma autoridade, ou procurador, desembargador, alguma coisa, assim, eu não sei, a minha ignorância não deixa eu saber. Mas falar, você tem direito a tirar teu nome, a ter a pensão do teu falecido marido, sabe? Por N motivos. Sabe que eu não quero viver da caridade de ninguém, eu quero viver da minha dignidade.